Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Abre lá a sua Bíblia. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23. Quem achou, diga um amém aí. Não acharam ainda. João 4, 23. Trouxeram Bíblia na igreja ou não? Amém. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Agora, volte a sua Bíblia lá para o livro de Marcos, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, né, que dão início ao Novo Testamento. Evangelho de Marcos, achou aí? Capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora a direção e unção do teu Santo Espírito, para que possamos entender e compreender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Se o Senhor nos trouxe essa palavra, é porque estamos precisando dela. E que o inimigo não venha roubar, Senhor, a semente que vai ser semeada agora, mas que os corações possam ser uma terra fértil e absorver e produzir muitos frutos, meu Deus, dessa semente que vai ser lançada agora, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. Também disse que, será que ele acharia fé na terra quando ele voltasse? E hoje, pelo que temos conversado, irmãos, com pastores de outras igrejas, a fé do povo, de uma forma geral, tem se esfriado. Hoje em dia o evangelho está vivendo um modismo, que se você quiser ver a igreja cheia, você tem que trazer um bom show. Aí a igreja lota. A pessoa vem para ver um show. Mas hoje em dia, o seguidor de Cristo mesmo não quer um compromisso sério. Não quer um compromisso sério. Quando a liderança da igreja ou o pastor aperta um pouquinho mais para mais seriedade dentro de um compromisso para com a igreja, essa pessoa acaba se ausentando. Já não começa a vir com tanta frequência. Mas, irmãos, baseado nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, 3 versículos, né? Eu gostaria de falar, e que não fosse eu, mas que fosse o Espírito Santo de Deus falando aos corações, sobre 3 propósitos importantes da igreja. 3 propósitos. O propósito é sinônimo de finalidade ou de objetivo. Por que igreja? Você poderia estar em qualquer outro lugar, menos aqui hoje. É verdade ou não? Poderia estar em casa, nesse calor que estamos atravessando nesse verão, com chinelo de dedo, uma bermuda e uma camiseta cavada, sentada na varanda, né, tomando um suco de acerola bem gelado, conversando, jogando conversa fora. Ou poderia estar fazendo um passeio, poderia estar numa chácara, alugando uma chácara e passando lá o seu final de semana. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por quê? Todo sábado, todo domingo é a mesma coisa. A gente vem aqui, é louvo, canta, uma hora até dá dor na perna, aí senta e ouve a palavra. Ouve.
dias que a palavra são encorajamento, tem dias que a palavra são exortação, cajadada. E a gente comenta um pouquinho a respeito do que aconteceu no culto. Mas por quê? Por que existe igreja? Qual é o propósito da igreja? E eu gostaria de falar sobre 3 propósitos da igreja nesta noite, para que a gente pudesse entender o porquê estamos aqui. Nós não estamos aqui em vão, irmãos. A gente não vem aqui por opção. Eu não tinha o que fazer hoje, então eu vou para a igreja. Não. Existem muitos propósitos pela qual a igreja existe, mas hoje eu gostaria de compartilhar apenas 3. E o primeiro propósito, irmãos, da igreja, que está lá em João 4:23, é a adoração. Adoração. A gente vem na igreja para adorar a Deus. A gente não vem à igreja para analisar o grupo de louvor tecnicamente, se tocou bem ou não. A gente não vem na igreja para analisar as pessoas que cantaram, se elas desafinaram ou não. A gente não vem na igreja para questionar a pregação do pastor, ver se ele teve uma boa oratória, ou erros de português, ou se ele foi bem explícito. Não, irmãos. A gente vem na igreja para adorar a Deus. E a gente tem aprendido que adorar é algo muito além de amar. Você ama a esposa, existe vários tipos de amor, né? O amor filéu, ágape, eros e etc e tal. Você ama seus filhos, você ama a Deus, mas Deus é digno de adoração. Algo do profundo do nosso sentimento. Adoração. A gente vem na igreja para adorar a Deus. E aqui a Bíblia, Jesus está orientando que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que adorem de verdade, que adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes, irmãos, a gente se omite de algo por falta de conhecimento, por falta de saber como é que faz, né? A pessoa fala assim: eu vou fazer uma determinada coisa. Fala, eu não sei fazer, então ela pega e não faz, não é verdade? Eu vou fazer um beregadelo lá. Mas eu não sei como é que faz, então não faz. Acha mais conveniente não fazer do que ir lá na internet e ver como é que faz isso. Eu vou fazer um bolo pudim. Tem bolo pudim agora. É metade bolo, metade pudim. Eu sei fazer bolo, eu sei fazer pudim, mas bolo pudim eu não sei. Não vou fazer não, que eu não sei. É fácil. Vai lá na internet, pega a receita e segue direitinho do jeito que está escrito lá, que no fim vai dar certo. Se você seguir a receita direitinho, vai sair o bolo pudim direitinho, que é muito gostoso, por sinal, irmãos, eu já comi. É uma delícia. É perigoso até a gente cometer o pecado da gula. Adorar a Deus. A adoração, irmãos, a gente às vezes não adora porque a gente tem dificuldade de entender como é que é a adoração. Você entra numa igreja tradicional e conservadora, todo mundo assim. O máximo que você ouve é o... E você que não exagere no volume desse que o pastor manda baixar. Eu participei de uma igreja, irmãos, que o louvor inteiro, o pastor ficava fazendo assim para a bateria. Lembra, amor? Baixa, toca mais baixo, baixa. Tadinho do baterista, não estava nem encostando quase que a baqueta na pele da bateria. E o pastor estava, não, baixa. Você vai numa igreja pentecostal, já é um fuzuê. Assim, no bom sentido, né? Você vai numa neopentecostal, que é essas que cai para o lado do exagero. Aí tem ministério do
do peão, unção do peão. Ontem eu vi uma, irmãos, mostrei, para quem que eu mostrei? Para Gi. Unção do cavalinho. A pastora, irmãos, estava lá assim, aí os irmãos vinham, montavam em cima dela, e ela ficava... Não sei se vocês viram isso aí. Entra lá na unção do cavalinho. A pastora fazia assim, os irmãos vinham e ficavam montando em cima dela, né? Só faltava tacar a espora e ó, né? E ela lá. E o pior é que a pastora já não era uma menina tão jovem, era uma senhora, e não era uma senhora assim sarada, era uma senhora já que estava com... E ela pulava com os irmãos nas costas, irmão. Tem gente que, quando vai a primeira vez no acampamento Voz da Verdade lá na sede, não sabe o que pensar das coisas que acontecem. Qual é o certo? Irmãos, Jesus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A forma de você expressar a sua adoração é única, é sua. É sua. É você que vai expressar. Tem igrejas que proíbem, não pode falar língua estranha. Outras já obrigam todo mundo a falar. Irmãos, se você fala, fala. Se você não fala, não fala. Mas seja sincero com Deus, abra o teu coração e adore a Deus, porque Deus é o único digno de adoração e nós fomos criados para adorá-lo. Essa é a função na igreja. A gente vem aqui, irmãos, para adorar a Deus. Você adora dando glória a Deus? Diga glória a Deus, aleluia. Você adora quietinho? Não diga nada, fica quieto. É você e Deus. Você e Deus. O primeiro propósito da igreja é para adorarmos a Deus. Deus sempre quis que realmente estivéssemos juntos, adorando Ele. Cada denominação ou linha de evangélico tem uma forma. Quem é certo, quem é errado? Irmão, todo mundo é certo se estiver fazendo de coração. Todo mundo é certo. Mas a unção do cavalinho também, irmãos, se ela tiver... Esses dias eu vi um lá, aquilo eu achei meio esquisito, na internet. O pastor enchia a boca de água com a caneca assim, e espirrava na boca dos outros, fazia... Vocês viram isso? Eu não vou numa igreja dessa. Para mim não dá, eu saio da unção. Se o pastor quiser vir cuspir na minha boca, eu estou fora. Não, para mim não dá. Para mim não dá. Entendeu? Mas hoje em dia, irmãos, cada um dentro da sua doidice, da sua loucura, o importante é a forma que você expressa a sua adoração a Deus. Você tem que vir aqui com o objetivo de adorar a Deus. É você e Deus. Eu lembro quando nós fomos na sede uma vez, ver acho que a Baby, ela fechou o olho e falou: eu não quero nem ver o que vai acontecer aqui, eu não quero saber se você vai cantar, se você não vai, eu vou adorar a Deus. Se você quiser, você adore também. Ela falou isso. Se você quiser, adore a Deus. Agora eu vou ter um momento de adoração. E ela começou a cantar, louvar e adorar, daquele jeito meio maluco dela, né? Porque ela é meio, né? Mas, irmãos, é assim que funciona. É assim. Deus quer o louvor e adoração do teu coração. A mulher samaritana estava questionando Jesus onde e como deveria acontecer a adoração. Jesus respondeu: a hora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai está procurando. Irmãos, é em espírito e em verdade, é na sua verdade. É na sua verdade. Qual é a sua verdade? A Gisela lembrou muito bem, domingo passado, no culto, que quando começamos a cantar aquela música, Jesus é alegria, né? Jesus é alegria, Jesus é euforia, é Ele que é o motivo da nossa alegria. Quando começava a cantar essa música, irmãos, o Jonas podia estar no estacionamento, sentado no último, no banco, no meio ou na frente, ele já saía e vinha rodopiando para frente, e atrás dele ele já contagiava um monte, e vinha tudo atrás dele. Lembra disso ou não? Era o jeito dele, sincero, a gente viu uma sinceridade, uma verdade. Agora, se você vem fazer aqui,
forçando a barra, irmãos, vai pagar o maior mico e Deus não vai aprovar. Porque não é a sua verdade. Deus sabe como cada um é. Eu sou de um jeito, a minha esposa é de outro jeito. A forma dela expressar adoração, ela já virou até cambota aqui. É o jeito dela. Até cambota ela já virou. Tá certo que ela trouxe colchãozinho para não machucar a coluna, né? Colocou aqui, virou a cambotinha dela, mas é o jeitinho dela. Eu já sou diferente um pouquinho. Irmãos, Deus fez todo mundo diferente. Não tem ninguém igual, somos semelhantes, mas igual não existe no mundo. São acho que 7 bilhões e tralalá de habitantes no mundo. Não tem duas pessoas iguais. Você pode pegar os gêmeos mais idênticos que existem, mais semelhante, idêntico não vai ser. Tem diferença. Os pais vêem diferença. Então, irmãos, a hora de adorar é agora. E como? Em espírito e em verdade. Não importa o estilo, a forma que você adora. O que importa é que seja feita em espírito e em verdade. Que você esteja com o coração puro para poder adorar ao Senhor. Nós fomos criados para adorar a Deus. A Bíblia diz em Salmos capítulo 96, versículo 2 e 3. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai-o de dia em dia a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Somos adoradores de Deus, e isso é o que mais importa no propósito da igreja. Se a gente não vier aqui para adorar a Deus, a gente vem aqui fazer o quê? A gente não vem para cumprir tabela, a gente não vem para curtir um bom som, a gente não vem aqui para ouvir uma boa palestra motivacional, a gente tem que vir aqui para adorar a Deus. Quando a gente vem para adorar a Deus, a gente sai abençoado. Porque você fecha os seus olhos, foca sua mente em Deus, abre o seu coração e Ele fala com você. Mas quando você não vem com o propósito de adorar, você já começa a olhar a roupa do outro, fala, ih, não combinou a calça com a camisa daquele irmão lá, ó. Ixi, né? E a irmãzinha não deu tempo dela no cabeleireiro essa semana, ela fez um rabo de cavalo, tá todo encebado o cabelo dela, ó lá, ó, né? E aí, você sai, sabe como? Ruim. Você volta para a igreja, para casa, ruim, se sentindo mal. Porque a gente não está aqui para ver irmãos, a gente não está aqui para ver as paredes, a gente não está aqui para ver se o vaso está no lugar, se o vaso está fora do lugar, se as coisas estão... Irmãos, nós estamos aqui para adorar a Deus. É claro que a gente vai dar o melhor, a gente vai procurar colocar a melhor roupa para vir na igreja, a gente vai procurar deixar a casa de Deus arrumadinha, limpinha, tudo no seu devido lugar, bonitinho, né? Mas nós não estamos aqui para fiscalizar e analisar isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Quando a gente vem com o propósito de adorar a Deus, quando a gente vem para a igreja com o propósito de adorar a Deus, a gente volta abençoado. Eu já vi gente sair da igreja em 21 anos de ministério e falar assim, o culto hoje não fluiu, hein? Porque não veio adorar. Eu já vi gente falar assim, o culto hoje... nada deu certo no culto hoje, hein? Você viu? Fulano desafinou, a corda da guitarra estourou, a baqueta do baterista lá escapou várias vezes da mão dele, né? E o povo não parava de entrar e sair na igreja, o culto. Ah, não, o culto hoje não foi legal. Não veio para adorar. Porque quando você vem para adorar, você não vê nada disso. Isso é o que menos importa, irmãos. Se a corda da guitarra vai estourar, se não vai. Se o cantor vai desafinar, se não vai. Se ele vai tossir no meio da música, se não vai. Isso aí é o que menos importa para nós, irmãos. Quando a gente vem com o objetivo de adorar a Deus. Quando a gente vem com o nosso foco voltado somente para Deus. É por isso que a igreja existe. A gente se reúne aqui para adorar a Deus. Amém? Segundo propósito da igreja. João capítulo 1, 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O segundo propósito
de Deus para que a igreja existe é a comunhão uns com os outros. Comunhão. O que é comunhão? Comunhão é a realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos. Sintonia do modo de pensar, de agir, de sentir. É sintonia de ideias. É aquilo que tinha na igreja primitiva. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 que todos tinham um só espírito, um só pensamento e um só coração. Isso é comunhão. O apóstolo Paulo fala muito em suas cartas que na igreja de Deus não pode haver divisão, porque nós somos um corpo, e o corpo não pode ser dividido. O corpo dividido é um corpo morto. Eu vi hoje na internet, negócio feio, mas que foi real. Vocês já ouviram falar da Santa Inquisição? Quando os cristãos eram mortos? Tinha um cidadão lá amarrado com as duas pernas para cima, aberto assim. E aí eles pegaram uma daquelas serra comprida assim, que eles serravam o tronco, ficava um de cada lado, sabe como é que é ou não? Ficava um lá e um aqui assim, serrando. E aí colocaram no meio das pernas do cidadão e cortaram ele no meio, de baixo para cima assim. Santa Inquisição. Santa, hein? Santa. Imagina se não fosse Santa Inquisição. Irmãos, dividiu o corpo, a morte chegou. Pronto. Não podemos dividir, nós temos que estar unidos. E é uma coisa difícil, muito difícil. Como você vai pregar o amor para o ímpio? Como você vai testemunhar para alguém se dentro da igreja você não consegue ter comunhão com o seu irmão, que falamos a mesma língua, que cremos num único Deus, que estamos no mesmo caminho? Como, irmãos? Não pode se aceitar. Tem gente que fala assim: eu não vou na igreja porque eu estou de bico com o irmão, não estou conversando com aquele irmão. Como assim, irmãos? Aí que tem que vir e tem que ir lá conversar. Ah, mas não dá, pastor. Tem que dar, irmãos. A função da igreja é comunhão, é estarmos juntos, unidos. Na igreja primitiva, irmãos, ela crescia de uma forma absurda. Era um crescimento maluco, mas eles eram unidos. Eu lembro quando começou a nossa igreja deu um boom também. Ela cresceu muito rápido no início. Mas eu falava assim: irmãos, vamos para o acampamento da sede? Iam todos. Vamos para o lançamento? Iam todos. Chegava um feriado, eu falava: vamos alugar um ônibus, vamos para a Lagoa do Taquaral lá. Não fazia nada, só ficar andando lá e brincando. Todo mundo ia. Iam todos, irmãos. Raramente um ou outro não ia por causa de uma situação financeira. Os demais já juntavam, faziam uma arrecadação ali e bancava para que aquele irmãozinho pudesse ir também. E a igreja crescia. Aí de repente começou a formar-se as panelas, que é normal em todas as igrejas, né? Os grupinhos daqui, o grupinho dali. Aí a igreja não crescia com a mesma intensidade. A Bíblia diz que a bênção ela é ordenada onde, irmãos? Na união. Se estamos unidos, somos abençoados. Se estamos na divisão, não estamos abençoados. Então, irmãos, o propósito da igreja é para a união. Mas como eu vou sentar perto daquele irmão, pastor? Ele cheira CC. É perto daquele que você tem que sentar e glorificar e abraçar ele, beijar ele. Mas ele é fedido, não importa, é teu irmão. Um dia você foi fedido e te abraçaram também. Por isso que você está aqui. Então, irmãos, como é que a gente faz para saber se a igreja é unida ou não? Vamos fazer um check-up aqui, ver se a nossa igreja é unida ou não. Quando a igreja promove eventos, e a gente vê se todos estão participando. Nós estamos agora com o nosso acampamento aí, né? A nossa igreja é unida, eu sei que é. Eu sei que todo mundo vai. Alguns não fizeram inscrição ainda,
porque gosta de deixar para a última hora, né? Gosta de deixar para a última hora. Então, não fizeram a inscrição, né? Então, irmãos, quando temos alguma atividade, alguma programação, estamos todos ali. Ah, mas isso é impossível. Não é impossível, irmãos. Quando eu casei, há 40 anos atrás, eu participava de uma igreja. A igreja tinha mais membros do que temos hoje. E tinha escola bíblica dominical. Domingo, 9 horas da manhã. Não faltava ninguém. Quando faltava uma ou outra pessoa, os demais que vieram ficavam preocupados. Será que aconteceu alguma coisa? Quantas vezes acabava a escola bíblica dominical às 11 horas, a gente reunia uma turminha para ir na casa, porque naquela época não tinha celular, 40 anos atrás não tinha celular, não tinha nada disso, nem pensar em celular, né? Telefone eram poucas pessoas que tinham, fixo. A gente pegava e ia na casa da pessoa para ver o que estava acontecendo que ela não foi na igreja, porque isso causava preocupação. Hoje em dia, irmãos, a pessoa não vem na igreja, falta, né? Aí outro dia alguém falou assim: nossa, pastor, eu faltei. Falou para mim: eu faltei, o senhor nem deu falta. Eu falei: não, não dou, eu dou falta em quem vem sempre, você nunca vem. Falei, né? A pessoa ficou chateada comigo. Nunca vem, vem uma vez, falta duas, aí vem uma, falta três. Aí quando falta 4, eu não sinto falta mesmo, falo, está dentro do esquema dele. Mas, irmãos, Deus, o objetivo da igreja é a comunhão. Eu postei essa semana lá um gráficozinho de horários. Quantas horas tem o dia, quantas horas tem o mês, quantas horas tem o ano. E um culto por semana, quantas horas a gente gasta na igreja. Vocês viram isso ou não? Alguém viram? No meu Instagram? Quem viu? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha lá no meu Instagram, você vai ver. Está lá, tem um gráfico. Irmãos, o tempo que a gente gasta para Deus na igreja é o mínimo. É o mínimo. E as pessoas ainda falam: não, de sábado eu vou curtir com a minha família. O tempo que a gente gasta na igreja com Deus é o mínimo. É isso que Deus quer. A Bíblia fala que o único sacrifício que Deus quer de nós é o culto racional, inteligente. E o propósito da igreja existir: primeiro, nós estamos aqui para adorar; segundo, para ter comunhão. Deus quer ver o povo junto, sim. Deus quer ver o povo aglomerado. Deus quer ver o povo tudo juntinho. Quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho. A primeira coisa que Deus mandou foi fazer o tabernáculo. Pô, mas Senhor, ninguém questionou. Já está tão difícil, né? Desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda, anda mais um dia, monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda. Jesus, desse jeito nós não chegamos. O Senhor ainda quer que faça um tremendo tabernáculo para a gente lá, todo mundo prestar o culto? Vamos juntar aqui no ar livre mesmo. Não, não, não. Vai fazer o tabernáculo. Vai fazer o tabernáculo e vai todo mundo lá para o tabernáculo. Deus quer que a gente esteja junto, irmãos. Deus quer que nós estejamos em comunhão. Nós estamos num mesmo propósito, num mesmo pensamento, num mesmo caminho. Deus quer que estejamos juntos. Não pode haver inimizade no meio do povo de Deus. Jesus falou no versículo que nós lemos lá de Marcos 12, 31. O segundo mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há mandamento maior do que esse. Ama o teu próximo. Ama o teu próximo. É um mandamento. Não é se o próximo for legal. Porque amar quem te ama, que virtude há nisso? Até os fariseus e publicanos fazem isso. Jesus falou: eu vou muito além. Você tem que amar aqueles que te perseguem, você tem que amar aqueles que te prejudicam, você tem que amar aqueles que te lesam, você tem que amar aqueles que te maldizem. É esse que você tem que amar. É esse. Então não reclama do teu irmãozinho. Ah, mas eu emprestei dinheiro para ele, ele não me pagou, estou com uma bronca. Quem mandou você emprestar? A Bíblia fala que não é para emprestar, desobedeceu a Bíblia, mas não sabia. Ah, errais por não conhecer as Escrituras.
Não empresta não, mas ele é irmão. Não, mas é irmão, mas não empresta dinheiro. Dinheiro não empresta, dinheiro de trabalho se ganha. Não é verdade? Aí você não sabe, se ele está pedindo é porque ele não tem dinheiro para pagar. E depois, de repente, mês que vem acontece um imprevisto na vida, aí ele não consegue pagar, aí ele empresta de outro, aí depois ele acaba ficando numa situação que... difícil. Não tem motivo para eu não amar o meu próximo, para eu não estar em comunhão, porque nós estamos num único objetivo, irmãos. O nosso objetivo aqui é ir para o céu, é viver uma vida de santidade, e nós estamos aqui porque nós queremos adorar a Deus, amém? Então nós temos que estar juntinhos. A Bíblia fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Nós temos que ser eternos devedores de amor. O que quer dizer isso aí? Eu não amo o Morango como deveria amar, eu devia amar mais ele. Devia amar mais. Eu não amo o Márcio como eu deveria amar. Eu devia amar mais ele ainda. Eu sou devedor com todos vocês. É o que a Bíblia fala. Nós somos eternos devedores de amor. E seja sincero aqui comigo. Você também não é assim, irmão? Fala a verdade. Hã? Hã? É ou não? Ah, irmãos. A gente tem uma dificuldade. Mas o propósito de Deus é isso. É a comunhão entre os irmãos. Quando que a gente vê a comunhão na igreja? A nossa igreja é uma igreja pequena. Nas igrejas maiores a gente vê muito isso. Quando tem atividades dos adolescentes, os outros não apoiam e não participam. Quando tem atividade das mulheres, os demais não apoiam, não participam. Quando tem atividade dos homens, os demais não apoiam, não participam. Quando a atividade é dos jovens, os demais não apoiam e não participam. É para jovem. Aí chega domingo à noite, vem todo mundo na igreja adorar a Deus. Como assim? Cada um na sua individualidade, depois vem querer adorar a Deus? Não é esse o propósito da igreja. É estarmos todos juntos. Todos juntos. E como é que podemos crescer? Promovendo eventos que unem a igreja. Que une. Como, por exemplo, o acampamento. Une a igreja, irmãos. A gente fica o dia inteirinho lá das 7 da manhã às 10 da noite. Lá a gente tem a oportunidade de conversar. A gente tem oportunidade de testemunhar, de compartilhar as maravilhas. Coisas que talvez eu nunca pude compartilhar com alguém da igreja lá. Eu vou sentar depois do almoço, vai ter uma hora tranquila, e eu vou poder compartilhar com ele as bênçãos que Deus tem me dado. Eventos que unem a igreja, irmãos. Nós temos que apoiar. Tudo que é para unir, nós temos que apoiar. Se nós somos da união. Se nós somos da comunhão. Amém? Quando nós conseguimos concluir o segundo propósito da igreja, que é a comunhão. O primeiro é adoração, o segundo é comunhão, o terceiro se torna fácil e uma consequência natural. O terceiro propósito da igreja é a evangelização. Jesus disse em Mateus 28:19: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma ordem. Por que muitas vezes nós temos dificuldade em evangelizar? Porque nós não somos um verdadeiro adorador, e nós não vivemos em comunhão com os irmãos. Quando você é um verdadeiro adorador, e quando você vive em comunhão, como é que você vai pregar o amor se você não vive o amor? Todo mundo conhece o meu testemunho de vida. E eu tive uma infância complicada, vocês sabem disso. E na minha casa, meus pais biológicos, não existia amor. Eles não conheciam o amor. E eles não podiam compartilhar o amor comigo. Não podiam compartilhar, porque eles não tinham. Como é que eles iam dar algo que eles não tinham? Meu pai era um coitado, dependente do álcool. Morreu muito jovem, com 46 anos.
entregue à cachaça, sem um dente na boca, parecia um velho de 80, 90 anos, de tão acabado que ele estava, pura pele e osso. Não viveu a vida, não viveu. A minha mãe, mistura de duas raças bem light, alemão e português. Imagina o que deu, né? Meu avô muito duro, minha avó muito severa, enérgica, dura. Tudo na base da dureza. Eu lembro que minha mãe contou, quando ela era garota, pegou piolho. Hoje em dia tá moleza que cuidar de piolho, né? Dá um comprimidinho e resolve o problema. A minha avó pegou, antes de ela dormir, minha mãe com a cabeça lotada de piolho, ensopou a cabeça da minha mãe de querosene, enrolou um pano e mandou ela dormir. E minha mãe gritava de dor, falando que estava doendo. A minha avó pegou e deu uma surra nela, falou: cala a boca e dorme, e amanhã esse piolho tem que estar morto. E minha mãe teve que ficar a noite inteira com aquele pano enrolado com querosene na cabeça. No outro dia, quando ela tirou o pano, todos os cabelos da cabeça saíram junto com o pano. E o couro todo queimado. Quem já pôs a mão no querosene sabe como que arde. Tudo queimado. Então, era aquilo. Minha mãe foi criada desse jeito. Aí casou, foi criar nós desse jeito também, irmão. Na base da... Coitado, não tinha. Não tinha amor para dar. Não tinha amor. Nós não recebemos amor porque não... Quem nos colocou no mundo não tinha amor. Como é que você vai evangelizar alguém? Como é que você vai falar que Jesus transforma a vida se não transformou a sua? Como é que você vai ter coragem de pregar o amor para alguém se você não ama? Se você tem dificuldade com seus próprios familiares. Existe família que, entre eles, são inimigos. Já viram isso ou não? Entre os próprios familiares, entre irmãos, pais e filhos, marido e mulher, vive dentro da mesma casa e não conversa. Como amigos, não conversa. Como assim? Tem ódio, repúdio, asco. Como assim? Irmãos, nós jamais vamos cumprir o ID de Jesus se a gente não for um verdadeiro adorador e não viver em comunhão verdadeira com os nossos irmãos. A gente não pode pregar Jesus muda e transforma, salva e liberta se a gente não teve uma transformação na nossa vida. De jeito nenhum. Como é que você vai falar? Que moral que você tem para falar? É como o pai que está fumando um cigarro e fala para o filho: filho, não fuma. Mas ele está com o cigarro no meio do dedo. Que moral que ele tem para falar para o filho não fumar? É como o pai que bebe e fala para o filho: não beba, filho, isso aí é uma desgraça. Mas você está bebendo. Não tem moral. Como que nós cristãos vamos realmente evangelizar se nós não temos uma vida transformada por Jesus Cristo? É hora de repensarmos esse conceito, irmãos. Porque é por causa disso, por causa da fé fraquinha, que muitas pessoas abandonam. É por não saber qual é o propósito pela qual eu participo desta igreja, é que as pessoas não vêm mais, vêm esporadicamente, só para dizer que faz parte do hall de membros de uma igreja, mas quando é convidado para desempenhar qualquer atividade, seja ela de professor da escola bíblica dominical, ou de trabalhar com as crianças no cultinho, ou de ficar na recepção da igreja, ou lá na portaria, a pessoa fala: ah, não, deixa quieto, eu prefiro ouvir a palavra. Eu também prefiro, quem não prefere? Eu prefiro também, irmãos. Esses dias teve alguém pregando aqui. Quem foi que pregou que eu amei? Foi, teve alguém pregando esses dias aqui atrás. Andressa veio pregar aqui no Réveillon, irmãos. Andressa veio pregar aqui. E aí eu sentei ali no primeiro banco, fiquei... Como é gostoso ouvir, irmãos? Você acha que não é gostoso ouvir? Claro que é. Receber, que delícia. Foi a Andressa, né? Que gostoso. Quem não gosta? Mas, irmãos, a obra tem que ser feita. Tem que ser feita. Você está tranquilo aí? Porque seus filhinhos estão lá. Tem alguém lá, ó, escabelado a essas alturas. Alguém está lá atrás agora, às vezes com o cabelo em pé.
Porque tem uns santinhos na nossa igreja aqui, irmãos. Hã? Tem umas santinhas aqui na igreja, que é uma bênção, que não é brincadeira não. Mas você está tranquilinho aqui, porque tem alguém lá, irmãos. Aí você tinha que pôr a mão na cabeça e falar assim, puxa, eu tinha que ter consciência. Nós somos um só corpo, né? Hoje ela olha o meu, amanhã eu vou lá olhar o dela. Põe meu nome aí. Põe meu nome aí. Amanhã eu vou lá. Aí tem gente que vai lá, fica um dia. Sabe o que faz? Pelo amor de Deus, não quero mais não. Ah, não, Deus me livre. Tira meu nome. Uma vez, irmãos. Tira meu nome? Como assim? Não, irmãos. Veja bem, nós somos um corpo. Quando uma partinha padece, todos padecem. Esses dias fui fabricar um negócio lá para a Graciela e teve que fazer muito furo e apertar muito parafuso. Não estou com experiência, não estou com prática mais para isso, né? Esse ano, se Deus quiser, eu vou voltar para a academia e vou ficar com o braço mais fortalecido. Segunda-feira nós vamos voltar na academia. Nós não combinamos? Então. Aí, aperta parafuso, faz furo. Ela precisava lá para negócio de musicalização dela, um treco que acendia a luz para cá, acende para lá, tudo colorido. Eu falei, eu tenho a moral de fazer esse negócio aí. 2 dias, irmão, trabalhando em cima daquele negócio lá. Parafusando, furando. Mas deu uma dor nesse músculo aqui, ó. Que dor. Que dor. Precisei passar arnica, irmão. Os antigos vão saber, vão entender a minha linguagem, né? Precisei passar arnica para poder dar uma aliviada. Que dor, irmãos. Ai, que dor no músculo aqui, ó. Esse músculo estica aqui, ó. Então, dói. Um músculo dói, o corpo inteiro sofre. Eu fui na casa da minha cunhada ontem. Ela está com o esporão infeccionado. O esporão. E está lá raspando. Ai. Se arrastando. Porque você já viu o que é esporão, irmãos? É um ossinho desse tamanho aqui do nada do calcanhar. Tira o raio-x lá, é um ossinho assim, ó, que não dá nem para ver quase. Tão petitico que fica no calcanhar. Mas quando infecciona aquilo lá, irmãos, é uma dificuldade medonha. Então, por que eu estou falando isso aqui? Nós somos um corpo, nós temos que viver em união. Nós não vamos desenvolver o nosso corpo, nós não vamos ganhar almas para Jesus se a gente não souber viver em comunhão uns com os outros. Não soubermos entender e aceitar uns aos outros. Se a gente realmente formos verdadeiros adoradores e vivermos em comunhão, o evangelismo vai ser uma consequência e Deus vai acrescentar muitas almas à nossa igreja no nome de Jesus Cristo. Mas será que eu levo jeito? Jesus falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele te dá poder, Jesus te dá poder. Simplesmente, faça as 2 primeiras coisas. Seja um verdadeiro adorador. Venha na igreja para adorar a Deus realmente. Venha na igreja para ter comunhão uns com os outros. Para termos comunhão uns com os outros. E vamos ser ganhadores de almas. A evangelização vai ser uma coisa necessária na nossa vida. Nós não vamos nos sentir confortáveis em viver uma vida cristã sem ganhar uma alma para Jesus. Não vamos viver. Hoje as coisas estão um pouco mudadas. Mas até um tempo atrás, você chegava para qualquer moça, menina, adolescente, e ainda está mais ou menos assim, mas já mudou um pouco, e perguntava qual eram os sonhos dela. E os 2 sonhos primeiro que vinham era casar, vestir de noiva e ter filho. É vestir de noiva e ter filho. Era o sonho. Ela queria amadurecer, casar, vestir de noiva, entrar na igreja e depois ter filho. Irmãos,
esta reprodução na nossa igreja, esta multiplicação, vai ser uma realidade natural se a gente fizer a primeira parte, se esforçar para fazer a primeira parte, porque a primeira parte é necessário esforço. Adorar a Deus, vir na igreja e ser um verdadeiro adorador, não é fácil não. Você tem que estar muito centrado nisso. Segunda coisa, viver em comunhão com os irmãos, também não é fácil não. Não é. Às vezes você fala assim, pô, mas eu não fiz nada, aquele irmão lá, pelo amor de Deus, ele olha atravessado para mim. Eu não estou aguentando ele, porque ele, olha, vai lá, abraça ele, beija ele, diz que ama. Mas e se ele, não importa, domingo que vem você faz a mesma coisa. Uma hora o coração quebranta. Mas se a gente vai distanciando, é isso que o inimigo quer. Amém? Então os 3 propósitos da igreja: adoração, comunhão e evangelização. Quando você conclui os 2 primeiros, o terceiro é consequência. Vamos colocar isso em prática nas nossas vidas, irmãos? Amém? Vamos permitir que essa palavra fique gravada na nossa mente, no nosso coração. Vamos ser verdadeiros adoradores. A gente canta música aqui, né? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Será que a gente quer mesmo? Vamos viver em comunhão. A gente canta: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É bom e maravilhoso, mas será que a gente vive? Será que a gente vive? Se a gente fizer isso, a multiplicação e a evangelização vai ser algo natural. Porque basta você compartilhar das experiências que você teve com Cristo, adorando, e das experiências que você teve com Cristo, nos testemunhos com os irmãos, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar o culto. E vamos fazer como o Tiago falou, né? Não vamos ser simplesmente ouvintes, mas ouvintes e praticantes da palavra. Vamos colocar isso em prática. Vamos chegar na igreja amanhã com um propósito diferente, de adorar a Deus e de ter comunhão com os irmãos. Abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Deus de amor, pelo privilégio que tivemos de chegar na tua casa hoje e prestar um culto a ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de adorarmos o teu santo e precioso nome. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de termos comunhão com os nossos irmãos. Se não fizemos isso, nos perdoe, Senhor. Se nós realmente não fizemos isso como deveríamos, nos perdoe, Jesus. Mas nós queremos nos comprometer a ser melhor a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que agindo assim, a evangelização é um terceiro passo praticamente automático. E muitas almas hão de se agregar nesta igreja, vendo o testemunho dos teus filhos. Eu intercedo por cada pessoa que chegou aqui, eu intercedo por cada pessoa que nos assiste pela internet neste momento, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando em cada coração. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Peço também que o Senhor leve-nos de volta para os nossos lares agora, debaixo da tua graça, debaixo da tua paz. Dê a cada um de nós uma noite de descanso, um repouso tranquilo, gostoso, renove as nossas forças e permita que amanhã possamos estar aqui novamente para te adorar e viver uma comunhão santa com nossos irmãos, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Está encerrado o culto, irmãos. Abraço quem está ao seu lado, expresse o amor de Cristo que é em ti.